Bom dia, galera! Opa! Anúncios iniciais. Primeiro, acho que no final da aula passada, a gente falou de um monte de métodos, falou de várias coisas e tal, e acho que a gente não deixou uma coisa clara, que é, vocês não precisam decorar todos aqueles métodos, vocês sempre vão ter acesso a todos eles, tipo, nos slides, ou então nos nossos handouts, e até nas documentações, que vocês podem ir lá e acessar, e, enfim, saber de todos os métodos que existem e como eles funcionam. O importante é você ter uma noção de que eles existem, porque aí quando você for fazer alguma coisa e falar, acho que seria útil usar aquilo, você sabe que ele existe e pode pesquisar ele. Programação, ciência da computação, não tem nada a ver com decorar um monte de método. Além disso, lição 3, a gente disponibilizou a lição 3 ontem e ela vai ser, o prazo dela vai ser quarta-feira, talvez quinta, depois a gente adia de novo aquele um dia a mais. A gente recomenda que vocês comecem o quanto antes, porque enfim, é um pouco mais longa e tal, é super tipo, fazível, mas enfim, faltam bastante coisa esse final de semana, se possível terminem a lição 3 esse final de semana, tudo que vocês vão precisar para fazer ela a gente vai falar hoje, e basicamente isso. Talvez a gente tenha a sessão de resolução de problemas e plantão de dúvidas esse final de semana, com certeza talvez a gente tenha ou um, ou outro, ou os dois. E a gente vai enviar esses anúncios aí pelo WhatsApp e por e-mail. Então, basicamente isso de anúncios, hoje é a nossa aula 6, e hoje a gente vai falar mais sobre graphics, depois a gente vai falar de programação dirigida por eventos, depois de informações em caracteres e por último da classe string. Então, mais sobre gráficos. Aqui estão os objetos que a gente vai, as classes que a gente vai estudar. A gente faltou falar de algumas na última aula, então a gente vai falar dessas 3 hoje. De arc a gente não vai falar, porque a gente não vai precisar dele. Mas se alguém tiver curiosidade de como você faz arcos em gráficos, a gente está aí para tirar. Primeiro, a gente vai falar de G-Image. G-Image é basicamente você adicionar qualquer imagem que você baixa e salva no seu computador, pode ser uma foto, uma imagem que você baixa da internet, qualquer coisa, e adicionar ela num canvas. Então a gente pode fazer isso. O jeito que a gente faz isso a gente cria um G-Image, e aí a gente chama de imagem e a gente fala new G-Image. A gente passa como argumento o nome do arquivo da imagem, é o nome completo do arquivo. Então se tiver um ponto JPEG no final, ou um ponto .kef, ou alguma coisa, a gente coloca esse ponto e tal, e a gente coloca o nome completo do arquivo como argumento, e a gente coloca o nome do arquivo entre aspas. O x e o y aqui são as coordenadas, então a localização de você quer que sua imagem seja colocada no canvas, e onde que você tem que deixar essa imagem. O Eclipse vai procurar essa imagem na pasta onde seu programa está, você vai colocar o seu arquivo naquela pasta, e se ele não achar uma imagem com o nome que você deu naquela pasta, ele vai procurar na subpasta chamada imagens que tem no seu computador. Então é esse o processo aí de onde que o Eclipse vai procurar essa imagem. E Java vai aceitar JPEG e GIF. Esses são os tipos de imagem que nossos programas vão aceitar. Aqui está um exemplo. Então a gente vai ter ali o public void run, depois a gente vai criar a nossa imagem. Você pode passar a localização como parâmetro ou não. Então isso daqui é um outro constructor que a gente só coloca o nome do arquivo. Então aqui eu chamei new G-Image, colocamos aqui o nome do arquivo entre aspas, e depois a gente fala, adiciona no canvas essa imagem, aqui era para ter um M. Adiciona essa imagem no ponto 00. Então o canto superior esquerdo dele vai estar nesse ponto 00. Beleza? E aqui a gente, como imagem, ela aceita o método scale, que a gente tinha visto na última aula, que você pode distorcer um objeto nos eixos horizontal e vertical. Então aqui a gente pode carregar a imagem, então a gente criou aqui o objeto imagem, depois a gente pode falar imagem.scale, então a gente está usando o método scale, e a gente quer que ele seja, sei lá, 1,5 do que ele era originalmente no eixo horizontal e metade do que ele era no eixo vertical. Então aqui, depois a gente adiciona a imagem e ela vai sair um Carol gordinho. Beleza? Certinho. Então esse é o nosso G-Image. Agora a gente vai falar de G-Polygon. Polígono é uma imagem com vários lados. Então, poly de vários lados. Então, aqui estão alguns exemplos de polígonos. E quando a gente for desenhar um G-Polygon, a gente vai ter, ele sempre vai ser desenhado a partir de um ponto de referência. Então todos os pontos e todos os lados do nosso polígono vão ter um ponto de referência. Esse ponto de referência pode ser qualquer lugar do polígono. Geralmente é muito útil você usar o centro dele como ponto de referência. Então,
para a gente criar um G-Polygon, a gente vai usar o método addVertex. Gustavo, não ficou claro, tipo, a gente seleciona qual o ponto de referência pra gente? Vou dar exemplo, relaxa. Ah, Deixa eu tá. explicar tudo. Okay. A gente escolhe o nosso ponto de referência, então você pode usar o ponto central ou não. E você vai adicionar vértices. Então, digamos que você... Eu acho que é mais fácil simplesmente dar o exemplo. Escrever não. Vamos lá. Então aqui a gente criou um G-Polygon que vai ser um diamante. O nome dele é diamante. E a gente criou o método criar diamante. O que é esse criar diamante? Esse criar diamante a gente tem aqui, né, o método private G-Polygon, então ele vai retornar pra gente um G-Polygon. O nome dele é criar diamante e ele toma como parâmetros largura e altura. Então a gente primeiro vai declarar um G-Polygon. Então o G-Polygon, nome diamante, ele é um new G-Polygon e ele está vazio, ele não tem nada ainda. A gente só criou esse objeto aí. Aí agora a gente vai montar o nosso G-Polygon usando o método addVertex. Então a gente vai, que significa adicionar vértices, então adicionar ponto. A gente vai ir adicionando vértices em relação ao nosso ponto de referência para criar o nosso objeto. Então aqui a gente vai falar, o meu ponto de referência vai ser o ponto central. E esse ponto de referência, ele não é indicado explicitamente. A gente não fala pro programa, esse é o meu ponto de referência. Ele é um ponto imaginário. É só que tudo que a gente for traçar, a gente vai traçar a partir dele. Mas o programa não precisa saber, esse é o ponto de referência que você está usando. Ele é um ponto imaginário. Então aqui a gente vai falar, o ponto imaginário vai ser o meu ponto de referência vai ser o centro do meu polígono. E aí eu quero adicionar um vértice que vai estar a menos largura sobre 2 à esquerda do meu ponto central. Vai estar largura sobre 2 à esquerda do meu ponto central e a 0 do ponto vertical. Então, esse método aqui criaria esse ponto. A gente está a largura sobre 2 à esquerda desse nosso ponto de referência e a gente não tem deslocamento algum no eixo Y, certo? Eles têm o mesmo valor de coordenada Y. Então a gente criou esse nosso ponto. Depois a gente vai adicionar um próximo ponto. Então a gente vai falar diamante, addVertex, e aí a gente vai passar as coordenadas do nosso próximo ponto. Então ele tem a mesma coordenada no eixo X, que é o nosso ponto central, e ele está a altura sobre 2 para cima em relação ao nosso ponto central. Então isso daqui vai dar o nosso segundo ponto e o programa vai automaticamente conectar esse ponto que a gente está criando agora ao que a gente tinha antes. Beleza? Então aqui a gente criou um lado. Depois a gente vai chamar de novo o nosso terceiro ponto, então ele vai ser addVertex, vai estar a largura sobre 2 à direita do nosso ponto de referência e a coordenada Y é a mesma, então 0. Por último a gente vai adicionar esse vertex aqui que está nessas coordenadas aqui. 0, altura sobre 2, a gente adicionou ele. E aí o programa vai automaticamente conectar seu último ponto e o primeiro. Então ele vai criar esse último lado pra gente. Claro? Dúvidas aqui como a gente montou isso? Beleza. E aí depois a gente vai retornar o diamante, certo? A gente criou isso daqui e a gente quer... Opa, manda. Não podia colocar add diamante? Diamante... sim, você poderia. Você poderia adicionar ele aqui mesmo. Só que o jeito que a gente tinha estruturado o programa é que a gente ia criar o objeto diamante, que ia vir desse método, criar diamante. Então a gente está retornando um objeto diamante para a escalinha. E daí você... E depois aqui a gente vai adicionar. Depois a gente vai adicionar, beleza? Nada. Então aqui a gente vai retornar o diamante para esse método aqui pro run. E a gente também poderia fazer a mesma coisa de um outro jeito. A gente poderia usar add. E deixa eu perceber que tem um pequeno erro. Aí. Bom, então para usar o add, a gente tem que primeiro criar um primeiro vértice. Então a gente tem que criar o primeiro vértice do mesmo jeito que a gente criou anteriormente, a partir de um ponto de referência. E esse ponto de referência aqui a gente vai usar o central de novo. E depois add vai adicionando lados. Então, e esses lados vão partir do nosso último ponto desenhado. Então add significa adicionar lado. Então a gente vai adicionar um lado que vai ter largura sobre... Tá certo. Ele vai partir desse ponto aqui e ele vai estar no eixo X, largura sobre 2 à direita desse nosso último ponto, esse ponto aqui. E ele vai estar a altura sobre 2
para cima, isso aqui teria que ser negativo, em relação a esse ponto. E assim por diante. A gente vai adicionando os nossos lados a partir do... a partir do último ponto que a gente desenhou. Beleza? É a mesma coisa, só desenhar e tal, só que agora a gente está adicionando lados e esses lados partem do último ponto que a gente desenhou. Enquanto quando a gente usava add vertex, a gente fazia tudo em relação ao nosso ponto de referência. Bom, muito bem. Então aqui a gente vai ter criado o nosso diamante, a gente vai ter passado como argumentos largura e altura isso daqui, o 100, 100. Depois a gente vai falar diamante set fill true, então a gente vai deixar ele preenchido. Depois a gente vai estabelecer a cor dele, então magenta, porque é legal. E depois a gente vai adicionar ele em um ponto. E aqui as coordenadas x, y que você vai passar para ele adicionar na tela, elas vão ser a localização do seu ponto de referência que você usou para desenhar aquele objeto, certo? Então por isso até é útil você usar como centro, porque aqui quando você for adicionar seu objeto, você pode passar get width sobre 2, get height sobre 2, e ele vai adicionar no centro da tela. Beleza? Dúvidas aqui? Certinho. Agora a classe dCompound. dCompound vai ser você colocar junto tudo isso que a gente veio fazendo até agora. Então você pode colocar vários objetos juntos e eles vão ser interpretados como um objeto só. E o jeito que você faz para declarar isso é dCompound. Então dCompound, compound, new compound. Deixa eu dar um exemplo de como a gente pode usar isso. E você vai adicionar o método add para ir adicionando as várias partes do seu dCompound. Então agora vamos dar um exemplo. A gente vai criar uma cara, a gente vai criar um dCompound que vai ser cara. A gente vai criar uma classe chamada dCara, que vai ser um dCompound. Então a gente quer criar aqui, deixa eu ver, o exemplo está pequeno. Gente, eu acabei de reparar que eu não tinha ligado o lapela. Espero que dê para escutar lá no vídeo. General Appearance. Opa, already found. Aí, deu certo. Então a gente vai criar aqui uma classe que vai chamar dCara. E ela vai ser uma extensão de dCompound. Repara, ela não é uma extensão de Graphics Program. Então a gente não vai ter um Canvas nem nada. A gente vai ter um dCompound. E aí, enfim, aqui a gente estabeleceu algumas constantes, então largura do olho, 0.15, altura do olho, largura do nariz, largura da boca, enfim, são algumas constantes. Depois a gente vai ter algumas variáveis de instância, então aqui a gente vai ter um d-oval que vai ser a cara, então é de fato o círculo ali onde a nossa cara vai estar. Depois a gente vai ter dois d-ovals, um vai ser o olho esquerdo e o olho direito. Depois a gente vai ter um d-polygon, que vai ser o nariz, certo? Porque a gente não tem nenhum objeto do tipo triângulo, então a gente vai ter que desenhar ele, vai ser um polígono. E a gente vai ter um retângulo que vai ser a nossa boca. Então aqui é o nosso constructor, certo? Então public, dCara, e ele vai tomar como argumentos largura e altura, e isso vai ser extremamente importante, porque tudo que a gente vai fazer vai ser escalado, a gente vai fazer uma escala para ser proporcional a essa largura e essa altura que a gente vai passar. Então, bom, primeiro a gente vai inicializar aqui a nossa cara. Então a cara vai ser um new d-oval e ela vai ter a largura e a altura que foram esses aqui passados para dCara. Depois a gente vai ter o olho esquerdo, que vai ser um d-oval também, e a gente vai pegar aquela constante que a gente tinha, a largura do olho, e multiplicar ela pela largura, que enfim, é só para ficar proporcional às coisas e tal. Depois a gente vai ter a altura do olho, a gente vai fazer a mesma coisa, vai multiplicar pela altura da nossa cara. E repara que a gente não está estabelecendo aqui a localização de cada uma dessas coisas vai estar. A gente está só falando do tamanho delas, está inicializando elas, a gente vai colocar a localização daqui a pouco. Então o olho direito, a mesma coisa que o olho esquerdo. Depois o nariz, a gente tem aqui um método criar nariz. A gente vai dar uma olhada no criar nariz, que é um método que retorna um dPolygon, e ele pega como argumentos aquela largura e aquela altura que a gente passou pelo nosso dCara. Então a gente vai inicializar aqui um dPolygon, nariz, new dPolygon, e aí a gente tem aqui o jeito como a gente vai criar esse nariz. Então a gente vai ter um triângulo. O triângulo é muito mais fácil de desenhar do que o círculo. E a gente vai tomar como ponto de referência tipo, o que está próximo do centro do nosso triângulo.
Então a gente vai falar, bom, meu primeiro ponto vai ser esse ponto aqui, então ele não desloca no eixo x, ele está no mesmo valor de coordenada no x do que esse meu ponto de referência, e ele está a altura sobre 2 desse meu ponto, certo? No caso, menos a altura, que é o que a gente fez ali. Depois a gente vai adicionar esse ponto aqui, que vai estar a largura sobre 2 e a altura sobre 2 desse nosso ponto de referência. Beleza? Então a gente vai adicionar esse último ponto aqui, que está de novo a largura sobre 2, e aí como está à esquerda, a gente vai usar o menos, e ele está a altura sobre 2 aqui. Gustavo, Opa. eu não tenho que inicializar essas variáveis largura e altura? Ou não? Quais? A pergunta foi se você não precisa inicializar as variáveis largura e altura. Elas estão aqui nos parâmetros, certo? Elas são o que você entregou aqui para o seu método. Ah, você vai entrar. Ah, entendi. Beleza? Tá. Então aqui a gente criou o nosso nariz e a gente vai retornar esse objeto, esse dipólogo, que vai ser nariz aqui. Então a gente vai retornar o nariz. E depois da boca a gente vai ter um new direct que vai ser novamente. A gente vai pegar aquela constante, largura da boca, multiplicar pela largura da cara, que é para as coisas ficarem proporcionais. E a altura da boca aqui, a mesma coisa. Dúvidas até aqui? Beleza? Está criando os nossos objetos. Depois a gente vai adicionar a cara, né, que é o nosso ovo lá, no ponto 00. O que significa? Tudo que a gente vai usar aqui de add é no dCompound. Então o dCompound, assim como o dPolygon, ele vai ter um ponto de referência a partir do qual a gente vai posicionar todas as coisas. Aqui a gente vai usar como ponto de referência aquele mesmo canto superior esquerdo que a gente usava para posicionar um d-oval. Então, vamos ver como esse círculo vai sair. Então a gente tinha tipo um retângulo imaginário aqui. Então aqui vai ter o olho, e o nariz, e a boca. E tudo que a gente vai localizar, a gente vai tomar como referência esse ponto. Que a gente quer, é isso que a gente está fazendo. Se quisesse usar qualquer outro ponto, também poderia usar. Então é aquele ponto ali, ele vai ser o nosso tipo 00. Então a gente vai adicionar a cara, esse nosso ovo no ponto 00. Depois a gente vai adicionar o olho esquerdo. E no ponto X dele vai ser tipo 1/4 da largura da nossa cara, menos metade da largura do olho. Então isso daqui é só tipo operação matemática para você conseguir localizar seu, enfim, o olho de cara que você quer criar. E depois, enfim, a altura aqui vai ser 1/4 da altura da sua cara, menos metade da altura do olho. Isso aqui são operações matemáticas e se vocês tiverem dúvidas podem perguntar pra gente depois ou revisar, a gente vai postar todos esses códigos. Aqui não vale a pena a gente ficar discutindo o porquê dessas operações matemáticas. Mas, enfim, basicamente você está falando, localiza o olho esquerdo naquela posição ali. Se você quisesse, ao invés de 0.25, passar um 0.2, provavelmente não ia fazer muita diferença, a cara ia ficar muito parecida com a cara que a gente tem agora. Depois a gente vai adicionar o nosso olho direito, e aqui, enfim, a gente tem de novo a localização X, a localização Y vai ser a mesma do olho esquerdo. Então a gente vai adicionar o nariz, então a gente tem aqui a localização de novo dele, e ele está aqui na metade, né, da largura da cara, e metade da largura, metade da altura. E depois a gente adiciona a boca. Beleza? Isso aqui são só localizações e tal, mas tá claro que o que a gente está fazendo. Sim? Beleza. Então a gente criou uma classe. A gente agora pode usar uma classe chamada dCara. Assim como a gente usava dRec e tudo isso. Então a gente criou aqui um programa que vai desenhar uma cara pra gente. Então a gente tem aqui, desenhar cara. E ele agora sim é uma extensão de Graphics Program. Então a gente vai ter o nosso dCanvas, vai poder desenhar nele. Então a gente criou aqui uma constante que vai ser a largura da nossa cara e a altura dela. Então a gente vai run o programa, então a gente vai declarar ali dCara face, é o nome que a gente está dando da variável, dCara face, vai ser um new dCara, e a gente passou aqui como argumento, largura e altura. E aí a gente vai adicionar essa face à nossa tela, e aqui estão os pontos X e o ponto Y. E o ponto Y do que a gente está fazendo. Tudo certo.
Tá tudo certo. Então vamos ver se como é que funciona. Ah, e lembrando, esse ponto x e o y que a gente passa, eles são aquele ponto que a gente tinha como referência do nosso decompound. Então se a gente quiser localizar a cara no centro da tela, a gente tem que pegar a largura da tela e subtrair dela a largura da cara e dividir isso tudo por 2. É um negócio muito parecido com o que a gente fazia para centralizar um G-Rect, que a gente tinha visto na aula passada. A gente pegava a largura da tela, subtraía a largura do G-Rect, aqui a gente está subtraindo a largura da cara, e divide tudo isso por 2. É a mesma coisa para a altura. A gente só está querendo centralizar nossa cara aqui. A gente vai run o desenhar cara e aparece a cara no centro da tela. Dúvidas? Pode mandar. Por que o add face ele não tem um fechado parênteses? Por que o... Ah, ele tem. Vou colocar tudo na mesma linha que aí fica mais fácil de ver. Foi até uma coisa que eu estava olhando para ver se estava certo, mas está certo, sim. A gente começa aqui, certo? E a gente termina aqui. Beleza? Só que tem os parênteses no meio e fica meio confuso. Mas tem. Beleza? Mais dúvidas? Beleza. A gente pode criar um objeto, uma classe chamada cara. E agora... Agora a gente vai rodar um programa que a gente tinha rodado na aula passada, que é o da bola que quica. Opa, rodei errado. A gente tinha aquele nosso programa que tinha a bola que quicava. E agora a gente vai alterar ele um pouco. A gente tem aqui o programa, cara que quica. E agora a gente vai falar, cara, eu não quero mais ter um D-oval como a minha bola. Eu quero ter uma cara. Então a gente vai chamar de cara. Então a gente tem que mudar aqui. E na hora que a gente inicializava aqui, a gente chamava de oval também. Então agora a gente vai chamar de cara. Repara que os argumentos são os mesmos, né? A gente passa a largura e a altura. E, além disso, uma coisa que a gente tem que mudar para isso daqui funcionar, a gente tem que tirar esse set field. Porque decompounds, eles não aceitam o método set field. Eles não têm esse método na interface deles. Então, bom, repara que agora a gente não tem mais nenhum X, então aparentemente a gente pode rodar esse programa, ele vai funcionar. E vamos ver se ele de fato funciona. Agora a gente tem uma cara que quica. Gustavo, se eu quisesse adicionar uma imagem, daria também? A pergunta foi se você dá para adicionar uma imagem, daria também. Sim. Essa é a beleza de programação orientada a objetos. Você tinha um D-oval, que é um objeto, certo? Ele é subclasse de objeto. Você tem um D-image, que é subclasse de objeto também. Você pode simplesmente trocar o que era D-oval por D-compound, desculpa, e vai funcionar. Se você quisesse trocar por um D-image é D-object também. Então funcionaria. Você poderia adicionar aqui um logo do Google Campus, ou a cara do seu cachorro, ou qualquer coisa. Você poderia colocar uma imagem no lugar da bola, ou aqui, então, no caso do D-compound. Beleza? Beleza. Agora a gente vai falar de programas dirigidos por eventos. Então, bom, na sua vida você tem vários eventos, por exemplo, passar no CS106BR foi um grande evento na sua vida, mudou o curso da sua vida e tudo isso. E em Java a gente também vai ter eventos, só que são eventos menores. Então, só que ainda assim são eventos que vão mudar o curso do seu programa, vão mudar a execução do seu programa. Exemplos de eventos que acontecem no seu computador, no seu programa. Quando você clica é um evento, você está alterando a sucessão das coisas no seu computador. Quando você clica, enfim, alguma coisa no seu teclado, aquilo é um evento também. Quando você arrasta o mouse, quando você move o mouse, tudo isso são eventos que a gente vai passar a estudar, que a gente vai passar a usar. Bom, para o seu computador conseguir saber que você quer que ele escute pelos eventos, você tem que falar para ele, cara, eu quero que você escute pelos eventos. E o jeito que a gente vai fazer isso, a gente vai ter listeners. Listeners são essas coisinhas que vão ficar escutando. Eles vão ficar tipo ali por trás do nosso programa falando, cara, tem algum evento, tem algum evento, tem algum evento. Eles vão ficar esperando para saber se algum evento vai acontecer. Então eles são os listeners. Listener é tipo escutar, então os listeners são escutadores de eventos do nosso programa. A gente vai ter dois tipos de listeners. A gente vai ter mouse listeners, então tipo
que escutam eventos do mouse, e a gente vai ter key listeners, que escutam eventos do teclado. E pra gente falar pro computador, cara, escuta começa a escutar, tipo, ou o mouse ou o teclado, a gente vai ter esse método aqui chamado add mouse listeners ou add key listeners, que a gente vai, enfim, explicar daqui a pouco onde que você coloca no seu programa. Você pode ter ou o mouse listener ou o key listener ou os dois em um mesmo programa. Ou você pode ter nenhum, que era o que a gente estava fazendo até agora, a gente não tinha nenhum mouse listener, nenhum listener. E a biblioteca onde tem que armazena esses listeners é essa daqui, java.awt.event, e aí para você importar ela, você usa essa linha de código aqui. Tadã, deixa eu ver. Coisa importante. Listeners, eles são métodos assíncronos no nosso programa. O que isso significa? Até agora, nossos programas, eles tinham tipo, uma ordem de execução das coisas, certo? A gente sabia qual método vinha primeiro, qual que vinha depois, eles tinham uma ordem. Só que evento você não sabe quando que vai acontecer, certo? Pode acontecer a qualquer hora, tipo, o cara pode clicar, ele pode não clicar, e esse tipo de coisa. Você não sabe quando ele vai acontecer. Então é isso que significa que ele é assíncrono, ele não tem uma ordem definida. Então, o que a gente vai usar em eventos vão ser métodos assíncronos. Isso aí, agora a gente já vai dar exemplo. Aqui a gente vai ter o nosso clica por cara, que é um objeto que toda vez que a gente clicar na tela vai desenhar uma cara. Por isso clica por cara. Aí a gente vai colocar aqueles nossos listeners em um bloquinho que vai se chamar init. Ele é tipo o run, você não pode usar tipo, outra palavra no lugar de init. Ele é muito parecido com o run, aliás, e a diferença entre ele e o run é que o init, ele não vai tipo, executar um trabalho de verdade. Ele vai só meio que preparar o programa para se a gente precisar dele, mas ele não vai executar alguma coisa. Então aqui, no bloquinho init, a gente vai adicionar os mouse listeners. Então a gente falou pro programa, cara, fique esperto aí para se tiver algum evento com o mouse. Depois a gente vai ter esse método chamado mouseCollect. E aí você vai falar, cara, estranho, você está declarando um método sendo que você não chamou ele em nenhum momento. Por que você está declarando o método? E aqui entra aquela coisa de os métodos agora serem assíncronos. A gente não vai colocar ele no meio do nosso run, no meio do nosso init, porque a gente não sabe quando eles vão ser executados. Só que os nossos mouse listeners, eles conseguem saber quando o mouseCollect tem que ser chamado. Então, quando a gente clicar com o mouse listener vai estar escutando os nossos eventos com o mouse. Então ele vai falar, ah, o mouse foi click, então eu tenho que executar o que está aqui dentro do mouseCollect. Mandar. Ele é um substituto do run ou ele pode ser complementar? O init? Você pode ter os dois em um mesmo programa, certo? Você pode ter um init e um run no mesmo programa. E você pode ter só o run ou só o init. Tem muitas vezes que a gente vai colocar esses mouse listeners e tal no run ao invés do nosso init. E vai rodar o programa que vai funcionar tranquilamente. Tem uma diferença muito sutil, na verdade, entre init e run. É tranquilo se vocês confundirem, tipo, o programa vai rodar da mesma forma. Mas enfim, tem uma pequena diferença, é importante que a gente mencionasse ela. Mas se você colocasse run ao invés de init, ia funcionar da mesma forma. Beleza? Mandar. Quando você põe add mouse listener, como que ele sabe que tem que executar o mouseCollect? Por exemplo, nesse exemplo só tem um, mas se você tivesse mais comandos, né? Um add key e depois você fazer um outro public void, pode saber quando você clica no mouse tem que executar aquele. Sim. Sim. A pergunta foi como que ele sabe o que é que tem que ser executado quando, por exemplo, o mouse for clicado. Então, se você colocasse uma outra série de coisas para serem feitas quando o mouse for clicado, é isso? Ou não? Por exemplo, ali você falou que quando você põe o add mouse listener, ele sabe que é para executar aquilo lá que você escreveu embaixo. Né? Mas se tivesse outro comando, por exemplo, add key listener, e daí você escrevesse outra coisa embaixo, tipo key click, né? Perfeito. Como ele sabia quando você clica o mouse, tem que executar, sei lá, o primeiro. Sim. Esses nomes aqui, eles não são nomes que eu criei. Eu não poderia ter clicado aqui um mouse clicado. Mouse-click é um método específico que o nosso mouse listener entende. Certo? Isso, não, total. Deu para entender? Então, enfim, se o mouse for click, ele vai executar isso daqui, porque esse é o método mouse-click que está incorporado dentro do mouse listener, que o mouse listener entende. Então, quando o mouse for click...
Só voltando pro que tu tinha perguntado mesmo, se eu tivesse outra operação que dependesse do clique do mouse, como é que eu ia diferenciar entre as duas? Ele não conseguiria diferenciar. Ah, tá. Você coloca tipo, tudo que tem que ser executado quando o mouse for clicado, vai ter... Certo? Tem alguns if statements que a gente pode colocar aqui dentro, e aí a gente vai dar um exemplo daqui a pouco, e aí dá pra você diferenciar. Mas enfim, então a gente tem aqui o método mouseClick, e ele vai tomar como parâmetro um mouse event i. O que esse mouse event i traz é basicamente uma série de informações sobre o seu evento, sobre o seu clique, no caso. E a gente vai falar como ele aparece daqui a pouco. Então aqui a gente vai criar uma de cara, então a gente vai passar aqui alguns argumentos e tal. A gente vai adicionar a cara no ponto e.getX e e.getY. O que isso daqui está fazendo? Isso daqui está pegando a coordenada x do nosso clique e a coordenada y do nosso clique. Beleza? Então esse E aqui ele traz uma série de informações sobre o nosso mouse e a gente pode pegar informações dele a partir de métodos. Então aqui a gente tem o getX e o getY. Então a gente vai adicionar a cara nesse ponto. E depois aqui é só que a gente está mudando o tamanho da cara a cada vez que a gente executa. Então aqui a gente tem um random generator e tal, e a gente está mudando o valor do diâmetro da cara a cada vez que a gente clica. Então, clica por cara. E aí, enfim, você vai clicando e vão aparecendo Por que tá várias aparecendo? caras. E repara que o ponto onde a gente adiciona é aquele ponto que a gente tinha como referencial do D-compound, certo? Por que tá aumentando? Ah, porque a gente tinha esse diâmetro cara aqui que vai ser alterado toda vez que aquele método for executado. Você se lembra do random generator, que dava pra gente um número aleatório, alguma coisa aleatória? Tá. Então a gente está falando aqui, me dá um próximo número aleatório. Beleza? É isso. Dúvidas aqui? E as caras podem ser sobrepostas? No caso Sim. Tá. Beleza? Dúvidas? De boa? Mouse event. Assim como a gente tinha o clica por cara, a gente pode fazer outro programa também, um programa igualmente legal. Vai ser o nosso traqueador do mouse. Acho que aqui é a hora que eu tenho que voltar para os slides. Assim como o mouse click, a gente tem outros eventos que os nossos mouse listeners entendem. Então aqui a gente tem o mouse press, que é basicamente você, apertar o botão do mouse. Por um longo período de tempo, só rapidamente, aquilo vai ser um press. É diferente de click, porque o click ele é um mouse press com um mouse release, que é você soltar o botão do mouse, juntos em um período muito curto de tempo, certo? Então o mouse press, mouse release e o mouse move, que é toda vez que você mexer o mouse com o botão solto, e o mouse drag é quando você mexe seu mouse com o botão, press, certo? Então esses daqui são outros métodos que vão ser muito úteis. Por exemplo, no breakout. Agora a gente vai colocar alguns desses aí. Então aqui a gente tem o run. Aqui dentro do run a gente está criando um label vazio, então ele não tem texto algum dentro dele. Depois a gente está falando, enfim, a fonte para ela ser essa daqui, só para dar para enxergar ela. E depois a gente está adicionando esse label no ponto 50-50, porque é um ponto legal para a gente enxergar. Enfim. Depois a gente adiciona os mouse listeners, então a gente está esperando por eventos do mouse. E aqui a gente tem mouse move. Toda vez que o mouse for move, a gente quer que o texto daquele label, então a gente está usando aqui o método setLabel, que basicamente vai alterar o texto do nosso label. Então a gente quer que o texto do nosso label passe a ser mouse, abre parênteses, que ele tenha a coordenada x e, depois com uma vírgula, depois a coordenada y do nosso mouse. E aqui, enfim, como a gente está usando o nosso label em diferentes métodos, a gente tem ele declarado como variável de instância. Então a gente vai executar aqui o traqueador de mouse. Repare que quando a gente mexe o mouse, ele dá pra gente a localização. E aí, se você tiver com muito tempo, você pode tentar colocar ele no ponto 0. Que é... vai dar? Não deu. Enfim, ele traqueia o nosso mouse. Repare que quando você sai da tela do Canvas, ele não executa mais, certo? Ele só é válido para o que está acontecendo dentro do nosso Canvas. Beleza? Beleza. Além dos mouse events, a gente tem também os key events. Então, eventos do teclado.
Mas são muito parecidos, a gente tem aqui key press, então toda vez que qualquer botão do seu teclado for pressionado, aquilo ali vai ser executado, aquilo ali vai ser chamado. Depois a gente tem o key release, então toda vez que você soltar o botão, toda vez que tiver um key type, que é você pressionar e soltar o botão em um período curto de tempo. Exemplo disso daqui. Ih, a gente não baixou o UFO. Será que dá pra baixar agora? Que horas são? Tem tempo? Tem tempo. Deixa eu ver se dá pra... sim, eu estou pensando se dá pra adicionar alguma coisa enquanto isso. A gente vai ter um jogo. Ele é o que tem um 2 entre parênteses. Tinha um método do qual a gente tinha falado na aula passada, que era o getElementAdd. E aí a gente passa com um parâmetro um ponto XY. Esse método aqui ele retorna para a gente o objeto que tiver no ponto XY. Se não tiver objeto algum, ele vai retornar para a gente o null. Então tem muitas vezes que você vai querer executar método só se tiver tipo, um objeto selecionado. Se não tiver um objeto selecionado, você não quer executar aquilo. Então digamos que você tenha, bom, vai ficar um pouco feio, mas digamos que você tenha um GObject, sei lá, obj, que vai ser igual a isso daqui, getElementAdd. Mas digamos que o ponto que você tenha passado aqui não tivesse objeto algum. Então, isso daqui vai ser null, certo? O obj vai estar armazenando null. Então, não tem objeto algum. Você pode ter um if statement mais ou menos com essa cara. Isso aqui quer dizer, se o meu objeto for diferente de null, aí sim eu quero que você execute o que está aqui dentro. Se for null, significa que eu não tenho objeto algum, então não tem em que eu executar aquilo. Exemplo disso a gente vai ter aqui. Então, esse nosso programa, vale a pena a gente rodar ele. Basicamente isso aqui. Você tem um bloquinho descendo, e toda vez que você aperta uma tecla, que você clica, ele... Aí, deu certo. Geralmente é mais difícil. Bom, você pode, tipo, atirando coisas ali, enfim, quando encosta, o objeto some. Vamos entrar nesse método aí. A gente não vai discutir ele em detalhes, a gente vai tipo, passar no geral dele, depois você pode ver como ele é escrito na sua casa, porque a gente vai disponibilizar todos esses códigos e, na verdade, ter isso daqui como referência pode ser bem útil para o Breakout, para o jogo que vocês vão fazer na lição 3. Então aqui a gente tem novamente, só algumas constantes. Aqui, enfim, pausa, né, que é o período que a gente vai parar para conseguir ver o que está acontecendo no nosso programa. Aqui a gente vai ter um setup que vai basicamente adicionar, vai criar o nosso objeto de rack, vai adicionar ele na tela e vai também adicionar os mouse listeners. E depois a gente vai ter while game, enquanto o game não estiver over, então por isso esse ponto de exclamação. Se vocês lembrarem, nos nossos operadores lógicos a gente viu que exclamação significa não. Então, enquanto não game over, e o game over lá embaixo ele vai ser basicamente se o retângulo tiver chegado à parte inferior ou se a gente tiver conseguido atingir o nosso retângulo. Isso vai indicar game over. Então, enquanto o game não estiver over, então, enquanto o game estiver ainda rolando, a gente vai ter um método chamado mover UFO, que vai ser tipo, um método que vai fazer aquele retângulo se mexer. Depois um mover bala, então é ele que vai fazer tipo, a nossa bala, que vai ser atirada toda vez que a gente apertar o mouse se mover. E depois a gente vai check for collisions, então se a nossa bala atingir o nosso retângulo. Depois a gente vai ter uma pausa que é, enfim, para a gente conseguir ver isso tudo acontecendo. E essa pausa é tipo 10 milissegundos. É basicamente isso, a gente só tipo, vai olhar por cima dele e quem quiser olhar como referência depois vai estar nos códigos da nossa aula de hoje. Agora a gente volta para a nossa apresentação. Uma coisa importante, não esqueçam de adicionar os mouse listeners. Muita gente esquece. Então, se você não colocar os mouse listeners, todos esses tipo, events não vão acontecer, porque a gente não está esperando, a gente não está escutando esses eventos. Deixa eu ver, tinha mais coisa importante para falar de events.
Não. Aonde que eu preciso declarar Opa. o listener? Porque ele não precisa Ah. ficar declarado no método que vai usar o mouse event. A pergunta foi onde que você adiciona o listener, né? Onde que você coloca add mouse listener ou add key listener. Geralmente a gente coloca ou no init ou no run. Essas coisas são sempre, tipo... no caso do init, o init vai ser a primeira coisa que vai ser executada por um programa quando você rodar ele. Então, tipo, você já vai ter o mouse listener inicializado desde o começo do programa, se você colocar ele no init. E no run, você tem que colocar ele tipo, no começo do run, certo? Porque se você executar outras coisas e só depois adicionar o listener, exato, tem que colocar ele no começo. Mais dúvidas? Beleza. Sigamos. E agora a gente vai entrar num tópico completamente diferente, que vai ser informações em caracteres. Então, characters. Vocês lembram, alguns dias atrás, quando a gente falou de variáveis primitivas, a gente falou de int, de double, de boolean e de char, de character. Então, tem um tipo de variável primitiva que armazena characters. Caracteres são... Você pode ter um dígito e um tipo caractere, você não pode ter tipo 2 caracteres. Então, o tipo character só armazena um caractere. E o que você faz para indicar, isso daqui é um caractere, você coloca aspas simples, ou tipo aspas únicas. Na verdade eu não sei o nome certo disso, mas é o aspa única ou aspa simples. Você não coloca aquelas duas aspas, porque aquelas são as aspas normais, porque aquelas são as utilizadas para strings, certo? E para characters, para caracteres, a gente vai usar essas aspas simples. E, bom, assim você declara um character, então char, então, e aqui o nome dessa variável, ch, vai ser igual ao caractere a. É basicamente assim que você declara. E todos os caracteres, eles são armazenados tipo, em forma de número no nosso computador. Eles são armazenados como números. E um tipo de jeito bacana, um jeito de tipo padrão para você armazenar esses números que representam caracteres é esse daqui. Essa sigla é ASCII, ela significa American Standard Code for Information Interchange. Enfim, é só um padrão que associa número a um caractere. Bom, obviamente vocês não precisam decorar que número que é cada caractere, mas tem algumas coisas que vocês precisam saber, e essas coisas são as... Bom, na verdade, só algumas observações no começo. Repara que o nosso caractere, tipo, o A maiúsculo, não é o primeiro a aparecer na nossa lista de caracteres, tem tipo, vários outros, ali o número dele é 65. O caractere A maiúsculo e o A minúsculo são diferentes, então eles são caracteres diferentes, portanto são representados por números diferentes. A gente tem também os dígitos aqui, então a gente tem dígitos armazenados em forma de caractere, então os dígitos de 0 a 9 aqui. E o número 0 não representa a mesma coisa que o dígito 0. E tem um monte de tipo, itens aqui que vocês não precisam se preocupar porque são caracteres estranhos. A gente não vai precisar se preocupar com isso agora. Coisas com as quais a gente vai precisar se preocupar e que vocês precisam lembrar. Primeiro, repara que de A maiúsculo até Z maiúsculo, as coisas estão em ordem, certo? Então, do caractere A ao caractere Z, eles estão em sequência. Do caractere A minúsculo até o Z minúsculo, eles também estão em sequência. E o dígito 0 até o dígito 9, esses também estão em sequência. E já vai ficar claro porque aqui a gente precisa saber disso. Jeitos de você conseguir um character. Então aqui digamos que você tenha um string S, então a gente está chamando o nosso string de S, e a gente vai pedir uma string para o usuário, então readline, então a gente vai pegar uma linha do usuário e digamos que ele tenha digitado olá mundo. Eu tinha comentado quando a gente falou de string significa tipo corda e string são cordas de caracteres. Então,
a gente pode dividir o nosso string e cada uma dessas pequenas divisões são um caractere, certo? Tem um método que a gente pode chamar em cima de strings, que é o char_add. E o char_add, ele vai pegar o caractere que está na posição indicada, que a gente vai passar aqui como parâmetro do char_add. Então, por exemplo, se a gente falar s.char_add 0, ele vai retornar para a gente o caractere que está na posição 0 da nossa string. E ciências da computação geralmente contam começando do 0, então por isso que a gente começa do 0 aqui. Então, se você falar char_add, ele vai retornar o caractere 0 da nossa string, então ele vai retornar um O. Então, o nosso CH aqui estaria armazenando um O. Beleza? Além disso, tem alguns caracteres especiais que talvez vocês queiram escrever em algum momento e por isso a gente precisa falar deles. Digamos que você queira colocar no meio de uma... Você queira armazenar o caractere aspas simples. Só que a gente cerca caractere por aspas simples, e aí você só coloca 3 aspas simples. Não, o computador ia tipo pirar se você fizesse isso. O jeito que a gente faz para indicar é colocando uma... é colocando um backslash. Então, tipo, a gente vai ter um negócio entre aspas, e aí para indicar aspas simples a gente coloca tipo essa barra virada para cá com aspas simples, e isso daqui vai ser entendido como o caractere aspas simples e a gente vai armazenar ele aqui. Beleza? Similarmente, se você quiser o caractere aspas normais, você também coloca uma barra, um backslash aqui e armazena ele colocando essas aspas simples em volta dele. E se você quiser o caractere barra, você indica ele como barra, barra. Enfim, isso daqui vai estar armazenando o caractere barra. Isso aqui também vale em string, então se você quiser colocar aspas no meio de um string, como os strings são cercados por aspas, se você quiser indicar, eu quero colocar uma aspa no meio do meu string, você coloca aquele backslash aspa. Coisas legais que você pode fazer com characters. Como eu comentei, characters, eles são interpretados como números. Não, desculpa, não é isso que a gente está fazendo agora. O que a gente está fazendo agora é convertendo um caractere para minúsculo. Então a gente tem aqui um método que retorna um caractere para minúsculo e ele passa como parâmetro um outro caractere. Então a gente quer pegar esse caractere aqui e converter ele para minúsculo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é primeiro checar se o que o cara está entregando para a gente, o nosso parâmetro, é de fato um caractere e se ele é, se ele é uma letra e se ele é uma letra maiúscula. Porque, por exemplo, se o cara entregar pra gente um ponto de exclamação, não tem como a gente converter para minúsculo um ponto de exclamação. Vai ser tipo, um ponto de interrogação. Não tem como a gente fazer essa operação. Então a primeira coisa que a gente checa aqui é se o nosso caractere é uma letra e se ela é letra maiúscula. E o jeito que a gente faz isso é, como a gente tinha comentado, os caracteres estão em ordem sequencial, os caracteres de letra. Então, do A maiúsculo até o Z maiúsculo. Então, a gente vai checar aqui. Primeiro, se o CH for maior ou igual a A, e se ele for menor ou igual a Z, então ele está em algum lugar entre aqueles inteiros. Beleza? Tipo, esses caracteres eles são interpretados como números inteiros. Então a gente está checando se ele está entre esses números inteiros e, portanto, se ele está entre esses caracteres. Beleza? Se ele estiver entre esses caracteres, então, portanto, se ele for um caractere, se ele for uma letra e for maiúsculo, a gente quer return, e aí a gente tem que falar, cara, como eu acho a versão minúscula desse caractere. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a posição do caractere que a pessoa passou pra gente em relação ao primeiro caractere, ao A maiúsculo. Então, por exemplo, se for uma letra C, a gente quer saber, ele está na segunda posição depois da letra A. Certo? Isso, segunda. Porque 0, 1, 2, isso aí. Se ele retornar 0 é porque é o próprio A. E o jeito que a gente faz isso é a gente faz a subtração do nosso caractere pelo caractere A maiúsculo. Ali a gente vai encontrar a diferença, certo? Aquilo retornaria pra gente, por exemplo, um 2, um 3, alguma coisa assim. Beleza? E depois a gente soma aquilo ao A minúsculo. Ou seja, a gente vai lá nos índices, que também estão em sequência, das letras minúsculas, que começam na letra A, e a gente vai adicionar a ela a posição que a gente tinha achado do nosso caractere. Então, se for, por exemplo, um C, aquilo, tipo, o CH menos A maiúsculo seria um 2. Então, a gente vai tipo, adicionar 2 ao A minúsculo. E aí a gente vai ter um C minúsculo. Beleza? Então, bom, é assim que a gente... E depois a gente vai return isso daqui.
Se a letra não fosse alguma coisa maiúscula entre A e Z, se não fosse uma letra entre A e Z, letra maiúscula, a gente ia simplesmente retornar o próprio caractere do jeito que ele foi entregue pra gente. Então, se o cara der um ponto de exclamação, a gente devolve um ponto de exclamação, não tem o que a gente fazer com ele. Contando caracteres. Aqui a gente pode criar um for loop, do mesmo jeito que a gente criava com números inteiros em cima de caracteres. Então, digamos que por alguma razão você queira iterar, fazer um for loop sobre todas as letras do alfabeto. A gente vai falar char e vai inicializar ele com A maiúsculo. Então, enquanto C, esse nosso caractere for menor ou igual à letra Z, eu quero que você tenha aqui o CH++. Então, ele vai continuar iterando sobre todos aqueles caracteres. E você pode fazer alguma coisa no meio desse for loop. Beleza? Mas o que ele vai armazenar? Tipo, ele vai armazenar o número do caractere? O CH? É. O que o CH armazena? Ele armazena um caractere, só que, enfim, como a gente falou, caracteres eles estão tipo, representados em forma de número. Então, sim, ele de certa forma armazena um número. E aí vai chegar um momento que ele não vai retornar mais um caractere, certo? Porque você tem uma limitação de... Sim, por isso que a gente, por exemplo, aqui no for loop, a gente itera do A até o Z. Então ali ele vai, certo? Agora a classe caractere. Repara que tudo isso que a gente fez com o tipo char e tal, ele é uma variável do tipo primitivo e, portanto... Não, desculpa, ficaram mais dúvidas sobre o que a gente falou de caractere até agora? Beleza. Então, como sendo ela um tipo de variável primitivo, ela não é objeto. Então, ela não tem métodos definidos sobre o tipo, caractere e esse tipo de coisa. Só que tem muitas vezes que a gente teria métodos muito úteis para um caractere, por exemplo, deixar ele maiúsculo, deixar ele minúsculo e assim por diante. E por isso tem uma classe chamada caractere, character, e esse character é com um C maiúsculo, então diferente do char com um C minúsculo. E a classe caractere vai disponibilizar para a gente alguns métodos muito úteis para a gente manipular caracteres do tipo primitivo char. Por exemplo, digamos que a gente tem aqui o string s que vai armazenar o string oi. Depois a gente vai falar char, ch, vai ser o primeiro caractere dessa minha string s. Então esse ch agora vai passar a armazenar o nosso o minúsculo do oi. Depois a gente vai falar, tá, agora eu quero que o meu ch seja a versão maiúscula do que ele era anteriormente. O jeito que a gente vai fazer isso é a gente vai chamar um método sobre a classe, então a gente não chama um método sobre um objeto, a gente chama sobre a classe character e fala, hey, classe character, eu quero que você me dê o seu método to uppercase, que é tipo deixar para maiúsculo, e passe como parâmetro o ch. Então isso daqui vai retornar a versão maiúscula do ch. Beleza? É basicamente o jeito que a gente escreve isso daqui. E aí o ch a partir de agora vai passar a armazenar um O maiúsculo. Beleza? Beleza. Outros métodos da classe character. A gente tem aqui um que, bom, vale a pena passar por todos? Acho que não vale a pena passar por todos. Mas, exemplo, aquele ali, o primeiro é um boolean e ele vai falar se o character que você está passando é um dígito. Então, se é do 0 até o 9. Depois, se é uma letra. E assim por diante. Enfim, tem uma série de métodos aí que a gente pode usar. Sigam como referência no slide. Isso daqui analisa se é uma letra, isso daqui analisa se é uma letra ou um dígito. Isso daqui vê se é uma letra em minúsculo, se é uma letra em maiúsculo. Isso daqui faz ficar em minúsculo, isso daqui faz ficar em maiúsculo. Agora, strings. A classe string, bom, a gente tinha falado já alguns dias atrás sobre ela, só que agora a gente vai se aprofundar, a gente vai fazer coisas mais complicadas com strings. Strings, enfim, são duas formas de você conseguir um string. Você pode read line de um usuário, ou você pode também só colocar algum texto entre aspas e aquilo vai ser armazenado como string. Uma coisa muito importante sobre strings é que elas são imutáveis. O que significa elas serem imutáveis? Significa que você não consegue mudar elas localmente. O que isso significa? Isso significa que se você tivesse um string s armazenando a palavra olá, e digamos que você
que quer cortar ela, você quer só a parte lá. Você não consegue pegar só essa parte lá, mudando diretamente essa nossa string S. Então, só falando, tiro o. O que você tem que fazer é criar uma outra string que vai armazenar só lá e depois falar, tá, agora eu quero que esse meu string S seja só o lá. Você não consegue alterar ele diretamente. A gente vai dar um exemplo de como que a gente faz isso acontecer. Mas, basicamente, a gente não consegue mudar a string localmente. Diferenças entre strings e chars. Characters, enfim, os characters são um tipo primitivo e, então, por causa disso, a gente não pode chamar um método sobre um character. A gente tem que chamar a classe character para daí sim chamar um método com um tipo primitivo char. Strings são uma classe. Então, elas não são tipo primitivos, elas são de fato uma classe e, portanto, você pode chamar métodos em cima de string. Por exemplo, você pode chamar o método toLowerCase em uma string. Por que a gente tem aqui o string str igual a str.toLowerCase e a gente não pode só falar str.lowercase? Justamente por causa daquilo, da questão de strings serem imutáveis. Aqui desse lado, o que a gente está fazendo é, esse método, ele retorna para a gente uma outra string, que não é essa str, uma outra string, que tem os mesmos caracteres de string, só que com letras minúsculas. Certo? É uma outra string. E depois a gente fala, tá, agora eu quero que você armazene isso naquele meu str, no original. Aqui estão vários métodos úteis para strings. A gente tem aqui length, que basicamente retorna o comprimento da nossa string. Char@, que vai falar, enfim, a gente já usou esse, ele retorna um character. Substring, você vai passar dois números inteiros, então o P1 e o P2, e ele vai te retornar uma string que vai começar na posição P1 de uma string em que você vai, na string que você vai estar chamando aquele método, e vai pegar, enfim, vai retornar uma string que começa naquele ponto, naquela posição, e vai até a posição P2, só que não a P2 inclusive. Então, na questão do olá, se ali eu chamasse um s.substring e começasse, sei lá, no 0 e fosse até o 2, o que aquilo ia me retornar era um OL. Então começa na posição 0, no O, e vai até a posição 2, só que não a posição 2 inclusive. Então ela vai pegar até o caractere na posição 1. Depois, enfim, uma outra versão de substring é você só colocar um parâmetro, e aí ele vai pegar do caractere P1 até o final da sua string. Depois, outra coisa, muitas vezes você vai querer comparar duas strings. Então, digamos que, sei lá, você tinha essa daqui, e depois você vai ter um string, bom, isso aqui vai ser o S1, e aqui a gente vai ter um string S2, que a gente vai pegar do usuário. A gente vai pegar algum string do usuário, vai armazenar nesse S2, e a gente quer comparar se o S1 e o S2 são iguais. Você vai falar, é tranquilo, por exemplo, eu colocaria num if statement S1 igual a S2, e aí eu seguiria fazendo o que é que eu quero fazer. Só que isso daqui não funciona. Isso daqui, sintaticamente, não está errado, então essa comparação igual de duas strings existe, só que o que ela faz, ela compara se esses dois objetos são o mesmo, se eles estão salvos no mesmo endereço de memória. Ela não compara se aquelas strings têm os mesmos caracteres. Se você quiser comparar o conteúdo de duas strings, o método que a gente usa é aquele ali, o equals. Então a gente falaria s1.equals, e aí a gente passa como parâmetro a nossa outra string, e aí sim a gente vai estar comparando o conteúdo de cada um desses strings se elas têm os mesmos caracteres. Beleza? Então esse daqui é o equals. Depois a gente tem um compare to, que ele basicamente vai analisar a ordem de como duas strings estão em ordem alfabética em relação à outra. Então, esse compare to retornaria um número inteiro positivo se o S2,
Então, o que você vai passar como parâmetro fosse menor que S1, ou seja, se ele viesse antes na ordem alfabética, tipo no dicionário, do que o S1. Ele retornaria um número negativo se fosse o contrário, ou seja, se o S2 viesse depois, numa ordem de dicionário, e retornaria 0 se seus dois strings viessem na mesma posição, ou seja, se esses dois strings forem iguais. Se você não entendeu nada do que eu falei, de boa, porque a gente não vai usar esse método, mas ele basicamente vê a ordem alfabética das coisas. Index of, e aí a gente passa um caractere. Isso daqui vai retornar para a gente a posição numa string em que a gente encontra esse primeiro caractere aqui. Depois tem o end index of, e aí você pode passar uma string ao invés de um caractere. Então você pode colocar um pedaço de texto. De novo, isso daqui vai retornar para você em que posição que essa string que você passa como parâmetro está na string em que você está chamando esse método index of. E aqui tem o to lowercase e to uppercase. Se a gente, imagina que você não tivesse esse método to uppercase, você quisesse escrever tornar letras maiúsculas. A gente está muito tranquilo de tempo. Então a gente tem aqui a função maiúsculo e a gente vai passar como parâmetro um string. E, enfim, para fazer isso a gente vai primeiro criar um string resultado, que vai ser o que a gente vai retornar lá na frente, e ele vai começar vazio. Depois a gente vai ter um for loop, que vai começar na posição, que vai começar, enfim, um int i, 0, vai começar no 0, e a gente vai ir contando até o i ser menor que o comprimento da nossa string que a gente passou como parâmetro. E aí a gente vai, enfim, incrementando uma unidade no i. Aí a gente vai criar um caractere, ch, e ele vai ser o caractere na posição i da nossa string. Então o que a gente está fazendo, a gente está passando caractere por caractere na nossa string. Depois a gente vai falar, resultado, eu quero que você seja o que você era antes, mais a versão em uppercase do meu caractere, do caractere que eu estou analisando agora. Então, dúvidas até aqui, o que a gente está fazendo? Beleza? Dá para entender o que essa linha aqui está fazendo? Então, a primeira vez que eu for rodar isso daqui, a gente vai ter resultado como uma string vazia. Quando você for entrar no for loop, esse ch vai ser o primeiro caractere da sua palavra. Então, digamos que a gente tenha passado olá. Então, str está armazenando a palavra olá. O primeiro caractere de olá é um O, certo? É a letra O. Então, a gente vai falar resultado. Eu quero que você seja o que você era antes, então, uma string vazia, mais a versão em maiúsculo desse meu ch. Então, ele vai pegar o, deixar ele em maiúsculo e vai adicionar em resultado. Beleza? Depois a gente vai passar para a próxima letra, que é o L, vai adicionar o L no resultado, e depois o A, e vai ficar tudo em maiúsculo no final. Beleza? Beleza. E depois a gente vai retornar essa string do resultado. Agora, digamos que você quer inverter uma string. Então, você quer retornar o inverso dela. O jeito que você faria isso é muito parecido, então a gente vai, de novo, ter uma string que vai ser vazia a princípio, depois a gente vai iterar sobre cada um dos caracteres nessa string, só que agora, essa linha é diferente. Resultado agora vai passar a ser igual a ch mais o resultado. Antes, quando a gente tinha resultado mais igual, essa ordem ela era invertida. Então, primeiro vinha resultado e depois ch. Ou seja, a gente estava adicionando ch ao final da string sempre. Agora, a gente está adicionando o ch ao começo da string. Certo? Então, quando você tiver, sei lá, seu primeiro caractere, você vai adicionar ele em resultado. Depois você vai adicionar o seu segundo desse lado e desse lado. Então os primeiros caracteres... Eu acho que eu inverti. Bom, os primeiros caracteres vão passar a ser os últimos. Beleza? Deu para entender aqui o que a gente está fazendo em inverter? Beleza? Agora... Alguém que sabe o que é palíndromo? O que é um palíndromo? É o que você lê da mesma forma de trás para frente. É o que você lê da mesma forma de trás para frente. É uma palavra que você lê da mesma forma de trás para frente. Por exemplo, arara. Parou para pensar nisso? Se você lê arara de trás para frente, isso é igual. Então, por exemplo, alguém tem algum outro exemplo de palíndromo que não seja arara? Desculpa, qual foi? Ovo. Tá, a gente vai usar ovo daqui a pouco. Um outro. Renner. Pode criar Renner. Então a gente vai ter aqui Renner.
Mas assim, ciente é processado, que a gente está usando em alguns casos. Bom, o que a gente vai fazer, bom, um jeito de você analisar se o negócio é palíndromo ou não, é você compara a primeira letra com a última letra, e aí depois você compara a segunda letra com a segunda, última, de trás para frente. E é isso, isso tudo foi... Até quando que a gente tem que fazer essas análises? Até quando na palavra? Quando chegar no meio, até a gente chegar na metade, certo? Porque depois você vai começar a cruzar e vai começar a fazer comparações repetidas. Então a gente precisa fazer isso daqui por metade do comprimento da nossa palavra. E repara que se você tiver uma palavra, um palíndromo ímpar, por exemplo, ovo, se a gente dividir, enfim, o comprimento disso daqui é 3. Se a gente dividir... repara que quando você tiver uma palavra com comprimento ímpar, você nunca vai precisar analisar esse elemento do meio, certo? Porque ele sempre vai ser igual a ele mesmo. Repara que se você tiver uma palavra ímpar, tipo, aqui a gente tem 3, quando a gente dividir 3 por 2 em divisão de números inteiros, isso daqui vai dar pra gente 1. Então a gente vai fazer a comparação uma vez, e depois a gente nem precisa fazer a outra, certo? Vamos implementar isso daí. Então aqui a gente tem o método palíndromo. A gente está olhando para isso daqui. Então, private boolean é palíndromo, a gente vai passar uma palavra e a gente vai iterar até a metade dela. Então, palavra.length sobre 2. Beleza? E aí a gente vai falar se o... Então, a gente tem que comparar esses dois caracteres, o que a gente está na posição agora e tipo, o espelho dele. Como que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente tem aqui palavra.char@i. Então, o caractere na posição i. Como que a gente faz para achar o espelho dele? Para achar o espelho dele, a gente faz o seguinte. A posição vai ser o tamanho da palavra menos o i, ou seja, quando eu estiver no primeiro caractere, o meu espelho vai ser o último menos tipo, o primeiro. Quando a gente estiver no segundo, vai ser o último caractere, só tipo, duas posições para trás e assim por diante. Então, por isso que a gente está subtraindo esse i. Beleza? Porque tá claro que a gente tem o menos i. Beleza? E a gente também está subtraindo um. E a razão pela qual a gente faz isso é que numa palavra de 9 caracteres, o meu último caractere tem posição 8. Certo? Então por isso que a gente tem esse menos 1. É para indicar, enfim, essa diferença entre o length e o meu último caractere. Então, se o meu caractere na posição i e o meu caractere nessa posição espelhada dele forem diferentes, eu vou colocar na mesma linha que eu acho que fica mais claro de enxergar isso daí. Então, se eles forem diferentes, eu quero retornar falso. Então, a palavra não é palíndromo, eu vou retornar falso. Se não, eu quero continuar executando o meu for loop. Se esse for loop for todo executado sem que a gente tenha retornado falso, significa que todos os caracteres, enfim, rolou esse espelhamento e tal, e portanto é palíndromo e a gente retorna true. Talvez vocês lembrem que quando a gente estava falando quando a gente começou a falar de métodos em Java, a gente falou que quando a gente chama return em um método, quando o return é executado, a gente automaticamente sai do nosso método, porque a gente já conseguiu o valor, a coisa que a gente queria daquele método. Então, quando a gente retornar return false, se a gente retornar return false, a gente vai retornar esse valor e nem vai chegar a executar esse return true. Se a gente não tiver executado return false em nenhum ponto, significa que a palavra é palíndromo e a gente retorna true. Beleza? Além disso, bom, um método mais simples, ou um outro jeito de você implementar essa mesma coisa, é usar o método reverter a string, que é a mesma coisa que eu tinha explicado agora há pouco aqui no inverter. E aí a gente fala, bom, se a minha palavra for igual a ela invertida, isso daqui vai retornar, tipo, true. E se ela não for igual, isso daqui vai retornar false. Beleza? São, tipo, dois jeitos de você implementar a mesma coisa. Esse daqui toma menos espaço, é mais bonito. Um pouco mais complicado, mas mais bonito. Então, bom, a gente terminou a aula com vários minutos de adianto. Se vocês tiverem dúvidas, aliás, dúvidas de tudo que a gente falou hoje. Não? Beleza. Gente, boa sorte com a lição 3. Assim, tentem finalizar no final de semana, tá? A gente vai estar super disponível para responder dúvida no Piazza e tudo isso. Então tentem adiantar bastante, mas não conseguiram acabar esse final de semana, adiantem bastante. E vamos que vamos. Obrigado, galera. Bom final de semana.